Espero que sim. Nossa aula de número 28, aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Vamos falar de estrangeirismo, o conceito dele. Livro de atividades, páginas 30 e 31. Correção do nosso livro de atividades. Nós já terminamos a correção do nosso livro didático. Agora iniciaremos a correção do nosso livro de atividades. Vamos lá. Páginas 2 a 5. Corrija o seu livro. Vamos. Bom, vamos à nossa mensagem do dia. Já experimentou acreditar em você? Tente. Você não faz ideia do que é capaz. Cada vez que nós acreditamos no nosso potencial, a nossa vida se eleva, a nossa vida fica mais feliz, porque se nós acreditarmos, tudo que nós pensarmos positivo acontecerá. Então, acredite em você e pensamento positivo. Vamos falar sobre o processo de formação de palavras. A formação de palavras em língua portuguesa ocorre por estes processos, que podem ser derivação, composição, onomatopeia, hibrismo, sigla, neologismo, redução, que é a abreviação, e estrangeirismo, que é o que nós vamos falar hoje. Vamos nos aprofundar sobre essa formação de palavras, sendo o estrangeirismo. Bom, professora, o que é o estrangeirismo? Olha aqui nessa figura ao lado, onde tem Forsyth, pendrive, blackout, software, chip, design, backup, outlet. Então, isso é o estrangeirismo na língua portuguesa. O estrangeirismo é o emprego das palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomada por empréstimo de outra língua. Ou seja, quando você fala oi, girl, oi, boy, você está aí misturando o português com o inglês e está trazendo a palavra inglesa para o seu vocabulário. Vocábulos oriundos de outras línguas são incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura, ou ainda por conta de proximidade geográfica com região, cujos idiomas oficiais sejam outros. Sendo assim, podemos dizer que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico orgânico, isto é, ele acontece de maneira espontânea e, quando menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias. Quando está tendo uma promoção ali, ao invés de você dizer, vamos ali ver uma promoção, não, vamos ali ao outlet, pega aí o meu pendrive. Olha, vai ter Forsyth. Então, gente, nada mais é o estrangeirismo do que trazer outras palavras para o nosso idioma. É como se fosse um empréstimo. Na realidade, é um empréstimo de palavras que nós acabamos aderindo, colocando no nosso vocabulário, no nosso cotidiano. Você tem alguma palavra estrangeira que você coloca aí no seu vocabulário, no seu cotidiano, que você usa e às vezes nem percebe? Bom, o estrangeirismo não coloca em risco a soberania da língua portuguesa. Soberania por quê? Porque é a nossa língua mãe. Alguns estudiosos, sobretudo os tradicionalistas, veem o estrangeirismo como uma ameaça à língua portuguesa, um patrimônio cultural imaterial do Brasil, quer dizer que não tem dinheiro, não tem valor que se assemelhe à nossa cultura, à nossa língua. Contudo, é preciso cautela antes de afirmarmos que os empréstimos linguísticos causam prejuízo ao idioma oficial de um país. Bom, gente, nós temos aí duas correntes que chamamos de corrente, a normativa e a descritiva. Bom, essa corrente da gramática normativa é aquela que a gente aprende ali na escola, que é a norma culta, que a gente utiliza de maneira formal, sem abreviações, usando ali a concordância nominal e a concordância verbal, a estrutura da frase, que é o sujeito, o verbo e o predicado. Então, essa é a gramática normativa, ou seja, que tem que seguir as normas, tem que seguir as regras. Eles dizem que
como nós falamos o português, nós não deveríamos colocar palavras estrangeiras, ou seja, o estrangeirismo na nossa língua. Mas já a gramática descritiva, que tem como preocupação registrar a língua como ela realmente é falada. Não existe linguagem certa ou errada, ou seja, para a gramática descritiva, como você fala, seu vocábulo, sua regionalidade, eles levam muito a sério. Por quê? Porque suas gírias fazem parte da sua história. E isso, gírias, vamos dizer assim, nada de coisas pejorativas, de baixo calão, mas gírias que você usa ali como força de expressão, para expressar uma empolgação, como aqui no Amazonas a gente usa o telese, nem com nojo, até o tucupi. Então, a gramática normativa diz que isso é errado. Já a descritiva diz que é correto porque para a gramática descritiva não existe linguagem errada, mas para a normativa, que é o que nós devemos usar no nosso ambiente escolar, é a normativa que te ensina o padrão da língua culta. Já a descritiva é a norma coloquial da língua, ou seja, como você fala com o conhecido, com abreviações, mas na escola não. Na escola vocês têm que seguir um padrão linguístico, que é o padrão da gramática normativa, não esquecendo as regras gramaticais. Bom, o estrangeirismo é um fenômeno social, e para que você entenda melhor o que isso significa, podemos comparar a língua à vestimenta. Isso mesmo, vamos comparar a língua às nossas vestimentas. Assim como as roupas, os comportamentos linguísticos da sociedade seguem moda da época. Se até algum tempo atrás era comum dizer que uma garota era um broto queria dizer que ela era linda, e que um garoto era um pão. Nossa, esse garoto é um pão, quer dizer que ele era muito lindo. Hoje não mais, pois broto e pão tornaram-se expressões obsoletas, ou seja, ultrapassadas. Como é obsoleta a expressão calça boca de sino? Ninguém mais chega numa loja e diz, eu quero uma calça boca de sino. Não, porque o vendedor nem vai saber o que é uma calça boca de sino, ainda mais se ele for jovem. Atualmente chamamos de calça flyer. Já que estamos falando sobre empréstimos linguísticos, essa comparação nos diz que interações sociais, econômicas, culturais e políticas refletem de maneira considerável os comportamentos linguísticos. Ou seja, gente, o que a gramática normativa diz isso? Ela que o falante fala, literalmente, de acordo com seu ambiente escolar, ou seja, usando sempre a norma culta. Já a linguagem descritiva, a gramática descritiva, ela diz que é aceitável qualquer tipo de linguagem, ou seja, a língua, nós sabemos que a língua é flexível. Flexível como, professora? Porque a nossa língua é mole? Não, gente, eu estou falando de nível linguístico, não da estrutura da língua, mas a nível linguístico. Nós temos que saber como nos portar. Se nós estamos em casa, podemos nos comportar de maneira mais flexível, usando gírias, abreviações. Já quando nós estamos num ambiente que vai refletir ali, vão te analisar como você fala, como você se comporta, você já tem que ter um nível cultural mais elevado. Por isso essa última parte, quando diz que essas comparações de nomes até das vestes, que interações sociais, econômicas, culturais e políticas refletem de maneira considerável os comportamentos linguísticos. Quer dizer, se você está num ambiente onde todas as pessoas falam corretamente, se você começar a falar errado, começar a usar gírias, eles não irão te entender. Por isso que nós, seres humanos, a gente acaba se habituando ao ambiente que nós estamos. Se a gente está num ambiente que nos deixa espontâneos, a gente age com espontaneidade, mas um ambiente mais culto, aí você age de uma maneira mais formal. Por isso que nós somos seres ali que nós adaptamos ao meio ali onde estamos vivendo, mesmo que seja algo momentâneo. Bom, estrangeirismo na língua portuguesa. A língua portuguesa
conta com grande número de palavras estrangeiras, sobretudo de origem inglesa, denominada anglicismo. Isso porque a língua inglesa é muito fluente, sendo considerada a língua mundial dos negócios. Importante lembrar que a maioria dos vocábulos da língua portuguesa são de origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa. Palavras como hot dog, que a gente chega numa banquinha, me dá um hot dog, que é o cachorro quente, um show, que é um espetáculo, um bacon, que é o tocinho do porco, um mouse, que é ali do computador. São palavras estrangeiras e que não ocorre o aportuguesamento, ou seja, quando nós usamos essas expressões, essas palavras na língua inglesa, você é entendido, mesmo que não tenha o mouse, que é a tradução ao pé da letra do inglês, ele é um rato, mas que você usa no computador é um utensílio que facilita você mexer ali no computador, mas você não vai usar um rato para mexer no computador, né? Óbvio que não. Mas se você for traduzir ao pé da letra, vai ser rato. Mas se você chegar numa loja de ser que quer um mouse, eles vão entender que você quer aquele utensílio para ser usado no computador e não vão te dar um rato. Entretanto, há termos em que o processo de aportuguesamento é notório, ou seja, a adaptação das palavras para o português, por exemplo, futebol, que é do inglês futebol, basquetebol, do inglês basquetebol, abajur, do francês abajur, sutiã, do francês soutien. Então, essas palavras, elas foram aportuguesadas, ou seja, elas foram traduzidas para o português e nós acabamos aí colocando aportuguesamento, por quê? Porque nós não usamos, não escrevemos, transcrevemos, utilizamos ela como é usada no inglês, e sim na língua portuguesa, como é escrito na língua portuguesa. Bom, olha uma palavrinha aqui que todos conhecem, eu tenho certeza. Quem daí não gosta, né? Eu gosto, eu particularmente gosto, e eu acho que vocês também adoram, porque é o que mais a gente vê nas redes sociais. É a palavrinha selfie, mas preste muita atenção nessa dicasinha, hein? Selfie tem sua origem na língua inglesa e é usada para especificar o ato de fotografar a si mesmo. Considerando a definição da palavra, cabe agora seguir a seguinte pergunta. Existe na língua portuguesa alguma palavra que defina o ato de fotografar-se? A resposta é sim. A palavra corresponde a autorretrato, que recentemente passou a ser grafada dessa forma devido a um novo acordo ortográfico, ou seja, ela é escrita juntinha, antes ela era escrita separada. Deve-se estar se perguntando, é errado o uso do estrangeirismo? A resposta é não, claro que não, gente. Nós podemos usar, sim, o estrangeirismo porque é até um processo de formação de palavras. Na língua portuguesa existem várias palavras empregadas de outras línguas. Então, você pode usar tranquilamente a palavra selfie, desde que escreva de maneira correta. Não vale escrever, aí é que tem uma dica, selfie, sem o i, selfie, e nem selfie. Olha como é que se escreve a palavrinha selfie, mas nós usamos selfie. Então, gente, tire suas selfies e sejam felizes. Vamos para a nossa atividade sobre o assunto estrangeirismo. Incorporação de palavras estrangeiras em nosso idioma. As causas dessa inserção vão desde o fato de não haver uma expressão em português que as substitua, caso comum quando há a inclusão de um termo técnico, por exemplo, da informática, até o uso dessas expressões pelo fato de serem mais valorizadas pelas pessoas. Por exemplo, há quem prefira usar o termo off em vez da palavra desconto, ou seja, em questão de marketing, acha que o estrangeirismo as pessoas levam mais em consideração.
Então, vamos lá para a nossa atividade, que será página 30 e 31. Atividades. Primeira questão. A inserção de estrangeirismo em nossa língua não é vista de forma consensual por todos. Há os que são favoráveis e os que são contra. Assinale a seguir os trechos que defendem o estrangeirismo. Então, letra A. O estrangeirismo ameaça a unidade nacional porque impera a compreensão de quem não conhece a língua estrangeira. B. O problema do empréstimo linguístico não se resolve com atitudes reacionárias, como estabelecer barreiras ou cordões de isolamento à entrada de palavras e expressões de outros idiomas. Resolve-se com o dinamismo cultural, com o gênio inventido do povo. Letra C. Nenhum vocabulário é imutável. Fechado. Toda a sociedade absorve experiências e criações de outros povos e nem sempre dispõe de expressões que definam as novidades necessárias. Muitas vezes é preciso adotar simultaneamente o termo e a atividade ou a coisa. Última alternativa, letra D. Experimente viver sem termos como outdoor, chip, modem, online, Sunday, Zoom. Não existe um termo em português que possa traduzir o real sentido que damos hoje a essas palavras. Explica. Então, vocês têm que assinalar os trechos que defendem o estrangeirismo. Nós temos aí 3 trechos que estão defendendo o estrangeirismo e um trecho que não defende essa ideia. Próxima página. Temos aí a página 31. Vamos lá para a questão E. Nós temos aqui mais dois trechos, 2 alternativas, que na E diz o seguinte. Não há nada errado em surfar e andar de skate. Este, mesmo sem ter virado skate, diferente do esqui, ou comer uma pizza, tomar um saquê, queria insensato rejeitar o bar dos ingleses ou a sauna dos finlandeses. Enfim, é tão importante zelar pelo nosso vocabulário como não rejeitar aquisições indispensáveis ou, obviamente, convenientes. Isto é, o senhor se incomoda muito com o estrangeirismo? Sérgio Nogueira. O problema é que o brasileiro gosta tanto de estrangeirismo que usa até quando não precisa. Se você traz um estrangeirismo novo que enriquece o vocabulário, nada demais. O problema do inglês nos últimos tempos é que ele entrou como uma praga, devido ao poderio econômico e tecnológico e não à beleza da língua inglesa. Letra E e letra F, um desses 2 trechos, uma dessas 2 alternativas está defendendo o estrangeirismo e o outro não. Vamos lá. Leia o texto a seguir e responda as questões. Eventos geeks têm desfile de cosplay e lançamento de brinquedos. 2 eventos devem agitar o mundo nerd neste sábado, 5 e na segunda, 7. Vamos lá. Segunda questão. Quais palavras utilizadas no texto são estrangeirismo em nossa língua? Então, nós temos aí o trecho acima, nós temos 3 palavras que são estrangeiras, que foram trazidas para a nossa língua, vamos dizer assim, em forma de estrangeirismo, para explicar algo que não tem tradução. Vamos lá para a letra A. Pesquise e escreva o significado de cada uma delas. Nós temos aí 3 palavras, essas 3 palavras vocês vão colocar aqui e colocar o que é que elas significam. Letra B. Depois de realizar a pesquisa, é possível substituir esse vocabulário por palavras em português, mantendo a coerência do texto em questão? Bom, essa daí é uma resposta pessoal. Você vai responder que sim ou que não e explicar
o porquê, no caso, dará ou não dará, para substituir, mantendo aí a coerência do texto. Sim ou não me diga, não dá, porque tananã, tananã, ou sim, conseguimos substituir pela tal palavra, porque tananã, tananã. Explique. Última, letra C. Que conclusão você tira da sua resposta do item B? Você, aluno, estudante, é favorável ou contra o estrangeirismo? E me diga o porquê. Gente, use aí essa pergunta é uma pergunta pessoal, então use seu poder persuasivo para me dizer por que o sim ou por que o não, de ser ou não favorável ao estrangeirismo. Bom, vamos lá agora para a correção do nosso livro de atividade. Nós já terminamos a correção do nosso livro didático e hoje iniciaremos a correção do nosso livro de atividade. Vamos lá? Meus queridos, vamos dar início hoje à correção do nosso livro de atividade. Página 2 até a página 5. Vamos lá. Na nossa primeira aula do nosso livro de atividade, nós falamos dos termos da oração, a oração, o sujeito e o que era predicado. Então, um lembrete rápido. Oração é enunciado que contém um verbo ou uma locução verbal. Lembrando aos senhores que tem que haver verbo ou locução verbal. Nós falamos aqui do sujeito e do predicado. Bom, o sujeito, dentro do sujeito, encontramos aqui a frase, Juca saiu cedo, então sujeito Juca, e predicado deve estar na igreja e saiu cedo. Vamos lá. Observação no predicado encontra-se o complemento verbal. Nós vemos aqui o lembrete, não pode haver vírgula entre sujeito e o predicado, uma informação importantíssima. Só haverá a vírgula se for um vocativo. Ok? Vamos lá, atividade. Nós temos aí o primeiro texto, que com certeza os senhores fizeram a leitura para poder fazer a atividade. Então, depois dessa leitura, vocês iriam responder, e já responderam com certeza, as questões 1 a 4. Vamos lá, próxima página, página de número 3. Na página 3, nós temos aí a primeira questão que diz o seguinte: assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Nós temos aí letra A falsa, letra B verdadeira, letra C falsa e letra D verdadeira. Vamos lá para a seguinte. Na segunda questão diz: no primeiro parágrafo, o autor do texto usa a expressão inflamado discurso. Assinale a alternativa que contém o sinônimo adequado para o contexto. Então, entusiasmado discurso é a mesma coisa que discurso inflamado. Terceira questão pergunta: qual é o sujeito e o predicado das frases a seguir? Na letra A, nós temos o sujeito, o lançamento de uma campanha publicitária, e predicado traz Tite como estrela. Percebam que eu trago aqui o sujeito e tudo que acompanha o sujeito. Prestem bem atenção. Se vocês colocaram só lançamentos ou só campanha publicitária, está incorreto. O correto, que é o sujeito, lançamento de uma campanha publicitária, e o predicado traz Tite como estrela. Letra B, sujeito, treinador, predicado, acompanha a seleção em Moscou para amistoso contra a Rússia. Letra C, sujeito, a peça, predicado, valoriza os termos próprios do linguajar do técnico. Letra D, sujeito, a mesma narrativa, e predicado era motivo de preocupação. Letra E, sujeito, os titãs, e predicado foi tratado como chacota para por um grupo de torcedores.
Letra F, sujeito à equipe. E predicado fez um ano elogiável. Letra G, sujeito à dificuldade de comunicação e predicado era latente. Quarta questão. Vamos lá, quarta questão nós temos. Em relação à pontuação, o que é de comum entre o sujeito e predicado nesses exemplos? Não há pontuação, vírgula, entre sujeito e predicado, como eu falei, é uma das principais normas, não haver vírgula entre o sujeito e o predicado. Vamos lá para a página 4, que diz o seguinte. Quinto, identifique o sujeito e o predicado nos títulos de notícias a seguir. Sujeito, final da Liga dos Campeões, e predicado, opõe times com melhor desempenho em decisões. Letra B, sujeito, Klopp. Reparem aqui que o nosso sujeito ele não está na frente da oração, ele está no meio da oração, ou seja, depois da vírgula. Então, Klopp e o predicado com energia, empatia e entendimento transformou Liverpool. Prestem bem atenção nessa letra B, senhores. Letra C, sujeito, CBF, predicado. Pagará 1 milhão a atletas por título da Copa do Mundo. Letra D, sujeito, Lois e o predicado por condição física pode mandar Pedrinho para o banco do Corinthians. Letra E, sujeito, guias, intérpretes e predicado narram gol de Felipe Coutinho para torcedores surdos cegos em São Paulo. Letra F, sujeito, diretor esportivo da RBR e predicado dispara críticas contra a Mercedes. Página número 5, que é a sexta questão. Complete a frase com a palavra adequada. Então, o que se afirma sobre o sujeito é considerado o predicado da oração. Então, tudo aquilo que se diz sobre o sujeito é considerado predicado. Sétima questão. Sublinhe o complemento do verbo de cada uma das frases a seguir. Letra A, nós temos aí: o treinador acompanha a seleção. Então, o complemento do verbo de cada uma das frases. O complemento da letra A, a seleção. Da letra B, a peça, valoriza os termos próprios do linguajar do técnico. O que está aqui complementando o verbo? Olha o verbo da letra A, acompanha. Letra B, valoriza. E letra C, fez. Então, o que está acompanhando da letra B? Os termos próprios do linguajar técnico. Letra C, a equipe fez um ano elogiável. O que está complementando o verbo? Um ano elogiável. Oitava questão diz: observe os trechos a seguir e faça o que se pede. Nós temos aí o primeiro trecho e o segundo trecho, que os senhores já fizeram a leitura e o que se pede. Poderia haver uma vírgula após a palavra comunicação? Em 1, e seleção? Em 2, justifique sua resposta. Então, não poderia haver vírgula, pois não se pode utilizar vírgula entre o sujeito e o predicado. Vamos lá, questão de número 9. Leia as frases a seguir e assinale as alternativas corretas. Nós temos aí o trecho 1 e o trecho 2. Então, que diz o seguinte: no trecho 1, no nosso dia a dia, buscamos muitas informações na internet. Trecho 2, com frequência as pessoas evitam a exposição em público. Eu pede para vocês assinalarem aí as alternativas corretas. Então, nós temos aí como alternativas corretas, letra B, que diz: o sujeito do verbo buscar está oculto. Na letra D, no nosso dia a dia, faz parte do predicado da oração. Letra F, a expressão a exposição em público faz parte do predicado da oração. Letra G, o sujeito do verbo evitar é a expressão as pessoas. E letra H, com frequência, faz parte do predicado da oração. Bom, senhores, nós ficamos por aqui com a nossa correção do nosso livro de atividades, das páginas 2 à página 5. Espero que os senhores tenham acertado as questões e consertado
as que os senhores erraram. Então, bye bye e até a próxima.